e o Daniel Messi, lá em Israel, dizia que era a melhor coisa que tinha acontecido para os jovens terem recebido aquela equipa de futebol, por aquilo que representava para eles aqueles heróis. Houve tempo em que Israel teve um outro herói e que foi uma bênção e ainda continua a ser uma bênção para os nossos corações. Às quartas-feiras nós achamos que era um bom herói para trazermos aqui e temos estudado a sua vida e vamos continuar a fazê-lo, porque se trata realmente de um grande herói, Abraão. Sobretudo porque ele é pai da fé, porque ele é um símbolo extraordinário daquilo que deve acontecer também nas nossas vidas. Meus irmãos, nós necessitamos muito de continuar a estudar, a aprofundar e, sobretudo, a praticar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós realmente andamos por fé, não andamos por vista, andamos por fé. É, pois, necessário que coloquemos em prática a fé que Abraão também viveu e nos ensina. Há uma definição, como os irmãos sabem, na Bíblia, acerca da fé, uma definição extraordinária. Nós a encontramos dizendo, no capítulo 11 de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto é a fé, é fundamento, firme fundamento das coisas que se esperam. Realmente nós podemos crer, nós podemos ter no coração a certeza inabalável de que muitas coisas o Senhor vai realizar, porque Ele as tem dado, porque Ele as garante, porque Ele nos apresenta como grande alvo que devemos atingir. Nós temos um retrato vivo em Abraão da fé, porque ele não conhecia tão somente no seu intelecto a fé, ele vivia a fé, realmente ele praticava, ele podia demonstrar em tudo quanto ia acontecendo o que era realmente a fé. Ele deu forma tangível, ele dá corpo à fé. E nós muitas vezes precisamos de entender, não de um modo estático, não de uma maneira teórica, o que é a fé. Podemos apresentar aqui, naturalmente, muitas definições eloquentes, mas o que precisamos é de viver. O que necessitamos é de entender na nossa própria vida aquilo que é a fé, exatamente como aconteceu com Abraão. Ele punha na prática aquilo que o Senhor tinha trazido ao seu coração. E há um constante exercício que nós precisamos de fazer. Um dia os discípulos foram ter com Jesus e pediram-lhe: Senhor, aumenta-nos a fé. Já temos fé, já sabemos o que é a fé, mas nós precisamos que a nossa fé seja ainda aumentada. E nós temos de continuar orando também nesse sentido. Nós precisamos que o Senhor nos aumente, nos acrescente, nos faça compreender um pouco mais do que temos tido até hoje sobre a fé. Os corredores da volta em Portugal, como os irmãos sabem, estamos agora a ter a volta a Portugal em bicicleta.
E, curiosamente, um dos comentadores acerca da volta dizia: a coisa mais difícil para hoje, referia-se ao dia de hoje, quando se iria retomar a volta, foi o dia de descanso de ontem. Aqueles que pararam, e pararam completamente, vão ter muita dificuldade, porque não vão retomar com facilidade agora a volta, a pedalada. E nós necessitamos, meus irmãos, muitas vezes de continuar com a mesma pedalada de fé. Precisamos de prosseguir sem desfalecimento. Nós podemos alcançar muito, mas o Senhor ainda tem muito mais para nos conceder. E isso nós encontramos neste admirável capítulo de Hebreus, capítulo 11, quando Abraão nos fala do seu percurso de fé. É tão extraordinário. Os irmãos recordam-se certamente aquilo que nos diz acerca de Abraão, que foi chamado pelo Senhor. E ele imediatamente obedece sem qualquer contestação. O que é notável nele é que ele ouve a chamada do Senhor, ouve a proposta do Senhor e imediatamente se prontifica a ir, sem nenhuma reserva, sem nenhuma demora. Ele confia sobretudo no Senhor. Ele não sabe para onde vai, realmente. Quando o Senhor o chama, ele não sabe. Como é que vai ser o caminho? Como é que ele vai chegar àquele lugar? Mas ele confia sobretudo no Senhor que o chama. E a nossa confiança tem de ser exatamente no Senhor. Para nós termos uma fé genuína, autêntica, para vivermos realmente com fé, para alcançarmos aquilo que desejamos alcançar e que o Senhor nos propõe, nós precisamos de confiar nele. Não é naquilo que vai ser feito, não é naquilo que nós vamos ter, não é em tudo aquilo que está diante de nós e que vamos alcançando, passo a passo. Há uma figura muito curiosa no Velho Testamento, o general Naaman. Lembram-se? Ele é chamado para ir a um rio, que ele achava que era um rio muito sujo e que na terra dele havia rios muito melhores, muito mais bonitos, com água muito mais cristalina. Não era necessário fazer uma viagem longa para chegar ali e para mergulhar naquelas águas. E ele tem grande dificuldade em o fazer e contesta. Mas ele só alcança a cura, a resposta, a vitória, quando obedece, quando mergulha, quando se prontifica a fazer aquilo que o Senhor lhe tinha pedido. É a obediência que de facto leva a alcançar a grande vitória. E, meus irmãos, nós sabemos que precisamos de ter esta confiança no Senhor. Se não tivermos, a nossa fé será vã. Se não conseguirmos confiar verdadeiramente nele, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, nós não iremos ter a vitória que o Senhor quer conceder-nos. Houve tempo em que Israel precisou de enviar espias. A terra manava leite e mel. Era uma terra maravilhosa. Mas mesmo assim, o que é que aconteceu? Josué desejou enviar espias. E o que é que eles encontraram? Pela falta de fé, eles encontraram gigantes, não é? Eles eram como gafanhotos aos olhos deles e realmente tiveram dificuldade em conquistar a terra exatamente
erro que cometeram. Se o Senhor lhe tinha dado a terra, se o Senhor os tinha chamado para ali, eles deviam confiar no Senhor e não naquilo que os seus olhos estavam a ver. Aquilo que os seus olhos viam era difícil de conquistar, de alcançar. Às vezes, meus irmãos, nós temos muitas dificuldades em aceitar aquilo que o Senhor nos tem prometido, porque estamos a confiar demasiadamente nos nossos olhos, na nossa experiência, e nós pensamos que é isso que nós vemos que de facto vai dar-nos a vitória, o milagre, quando é pelo contrário aquilo que o Senhor promete. E isto nós encontramos exatamente em Abraão. Ele encontra no Senhor toda a força, toda a sabedoria, encontra no Senhor tudo quanto é necessário para que alcance realmente todas as vitórias. Morou em tendas, ele que vivia numa civilização adiantadíssima, teve de morar em tendas e morou na terra da promessa, aquela terra que o Senhor já tinha dado. Meus irmãos, como é extraordinário o nosso Deus, nos planos que Ele faz para as nossas vidas, quando tudo está planeado por Ele, não é por nós, mas é exatamente por Ele. O Senhor dá-lhe um filho contra a razão, porque já não tinha nem ele nem Sara idade para terem um filho. Mas o Senhor muda o ciclo da vida para cumprir com a sua promessa. É assim o nosso Deus. E o nosso Deus é tão extraordinário que leva mesmo a Abraão a dizer que ele, sendo provado, oferecia Isaque na certeza de que Deus era poderoso para dos mortos o ressuscitar. Havia uma criancinha que estava a ouvir a história de Isaque e estava a chorar porque a professora foi eloquente talvez demais em contar a história, e contou a história com todos os pormenores, contou a história com o menino amarrado já sobre o altar, sobre a lenha, contou a história do cutelo, e ela começou a chorar muito porque tinha muita pena do menino que ia morrer assim. E então uma coleguinha que estava ao lado disse: não chores, as histórias de Deus acabam sempre bem. E realmente, meus irmãos, nós sabemos que as histórias de Deus acabam sempre bem. E acabaram bem com Isaque, porque Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque se ele tivesse morrido da própria morte. Esta era a fé de Abraão. E nós encontramos na sua tremenda provação a força extraordinária, sublime, para vencer aquela provação. E foi desta maneira que ele se tornou uma bênção, não apenas para ele próprio, para o seu povo, mas para todos nós. Continua a ser a mesma bênção, pela fé que ele exercitou. No capítulo 12, no capítulo 22 de Gênesis, no verso 1, nós encontramos esta história que diz: aconteceu depois destas coisas que atentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. É tão interessante, meus irmãos, a forma como Abraão procede, o que é uma demonstração sublime, extraordinária da sua fé. Naquela noite, eu acredito que ele não tenha dormido. Quando Deus lhe faz aquele pedido, quando lhe faz o pedido de dar ao Senhor aquilo que era o que ele mais amava, que era a sua própria vida. Ele gostaria muito de tomar o lugar do filho, mas o Senhor pedia-lhe, era o seu filho. Naquela noite, mesmo não dormindo, diz-nos a Escritura que ele se levantou de madrugada. Porquê? Porque ele confiava no Senhor e porque ele queria cumprir, queria, no meio das dificuldades, das provações, queria demonstrar realmente a fé que ele tinha naquele que o chamara, naquele que era o seu Deus, naquele que ele tinha como seu único alvo. E por isso, de madrugada, muito cedo, ele levantou-se e prontificou-se a cumprir aquilo que o Senhor lhe pedia. Meus irmãos, é assim a fé. Realmente, quando nós sabemos que é alguma coisa que o Senhor nos está a pedir, nós temos de o fazer logo, rapidamente, porque é ao nosso Deus que estamos a servir. E é provável que Abraão, nesta ocasião, tenha de alcançar novas forças para não refutar, para não se encher de lamúrias, para percorrer realmente aquele caminho que era o caminho que o Senhor lhe estava a propor. E esta noite ainda gostava de ler aquilo que diz este verso 3. Levantou-se Abraão de manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havia um lugar que só ele podia alcançar, ele e Isaque. Não era um lugar para os moços, não era um lugar para mais ninguém, senão para aquele que estava perto do Senhor, que tinha fé no Senhor. Meus irmãos, há um lugar que realmente nós podemos ter de comunhão com o Senhor, aonde compreenderemos melhor aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas. Mas é um lugar aonde se vai só com fé. E foi este lugar que Abraão alcançou. E nós podemos alcançar muito mais. Se tivermos verdadeira fé, o Senhor mostrará para as nossas vidas aquilo que Ele ainda pode fazer connosco. E como Ele ainda tem tanto para fazer com cada um de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos ajude para que tenhamos fé, a fé de Abraão. Amém.